Vamos fazer, vamos dia, gente? Vamos fazer um teste. Será que precisa do microfone? Não?
Então, relembrando, as parábolas são histórias, são contos, são relatos, né, que trazem ensinamento. Jesus foi questionado uma vez por um de seus acompanhantes, vamos dizer assim, que ele gostaria muito de levar os ensinamentos do mestre para os doutos da época, né? E Jesus pediu para ele não fazer isso, porque a doutrina que ele passava, que para nós hoje espírita, tinha que começar pelos mais humildes, das formas mais corriqueiras, que era justamente para ficar bem marcado. E era o que ele fazia. Ele não saía pelas ruas, ele procurava os motivos para as falas dele no que acontecia no dia a dia com as pessoas. O que a gente deve entender é que na época tinham os costumes, né? Os nossos hoje já são bem diferentes. Mas a gente traz os ensinamentos dele para cá e vai entendendo e adaptando. Tá? Nós só não podemos esquecer que nós somos mensageiros da vida eterna. A gente não está aqui só para esse momento, para essa encarnação. E a gente tem que ver que as experiências que a gente tem, a gente veio trazendo e formando o nosso tesouro de vida, uma a uma das encarnações que a gente já viveu. Por isso, o que a gente guarda no coração, o que a gente aprende de verdade, é o que vale para nós. Porque como nós vivemos nessa terra, a parte material a gente precisa também, mas é temporária. A gente tem o que precisa para viver aqui enquanto estamos aqui. Depois fica para lá. A gente parte para uma nova experiência. Então, uma parábola, ela permite com que a gente grave, né, esses ensinamentos de Jesus ao longo das encarnações. Por quê? Porque eu não vou ouvir sobre a parábola ou sobre a história apenas nesta encarnação que eu estou. Eu vou ouvir outras vezes. Por isso os ensinamentos do Mestre do Evangelho, eles são gradativos. Cada vez que a gente estuda um trechinho do Evangelho e depois a gente volta nele, a gente vai entendendo um pouco mais, né? É desse jeito que a gente vai progredindo e vai ampliando aí o nosso caminho em relação ao nosso processo de progredir espiritualmente. E as parábolas ficam assim, elas ficam registradas em nosso íntimo durante todo o nosso processo evolutivo. E cada vez a gente entende a parábola mais profundamente. Por quê? Porque não existe nenhuma técnica, que a gente possa chegar e dizer, olha, segue desse jeito seu entendimento, tanto das parábolas quanto do Evangelho, que você vai ficar craque. Não é assim. A receita de bolo que o mestre deixou tem muitas entrelinhas. A gente segue. Se a gente conseguir seguir o que ele deixa no Evangelho, nos ensinamentos dele, a gente está no caminho certo. Mas para que a gente ande um pouquinho mais rápido, nós temos que lembrar que no meio disso tudo tem a mensagem que fica lá nas entrelinhas. Então não tem uma técnica, tá? São instrumentos. Jesus nos deixou os ensinamentos como uma caixa de ferramentas que cada vez que a gente precisa dela para alguma coisa, a gente abre essa caixa de ferramenta e utiliza a ferramenta necessária para aquele momento. Se eu quero pregar um quadro na parede, eu vou abrir a minha caixa de ferramentas, pegar um prego e um martelo, certo? Mas se eu tiver problemas em praticar a paciência, eu não vou achar dentro dessa caixa de ferramentas
um potinho escrito paciência, tomar e resolver o meu caso. Eu vou encontrar lá coisas que vão me fazer praticar essa paciência. Então nós temos que entender isso, porque quando a gente pede para Deus as coisas, Ele não vem trazer para a gente assim na mesma hora. E não é por conta disso que Ele não nos ama. Tá? Ele vai gradativamente nos dando oportunidades para praticar aquela dificuldade que a gente tem. Então nessa caixa de ferramentas tem a ferramenta, mas ainda tem a mensagem que ela traz. Essa mensagem depende de cada um de nós entender, porque dependendo do degrau da escada que a gente está, a gente tem um entendimento. A primeira vez que a gente ouve uma parábola, a gente tem um entendimento. A segunda, a gente se aprofunda. E isso vai acontecendo também ao longo das encarnações, das experiências de vida que a gente vai adquirindo. Eu chamo isso de tesouro de vida, porque esse tesouro de vida é nosso, ninguém tira, e ele não fica aqui quando a gente desencarna. O que fica aqui são as coisas materiais, que a gente já sabe muito bem que serve temporariamente só para a gente enquanto está aqui. Então, lembrando, não são técnicos somente os ensinamentos de Jesus. Tem as entrelinhas, tem a mensagem. A mensagem traz sentimento, porque nós não podemos resolver nenhum problema só tecnicamente. Eu estou falando do trabalho, em casa, em todos os lugares onde a gente estiver, porque nós somos uma pessoa única e nós progredimos em todas as situações e temos que expor os nossos sentimentos em todos os lugares, tá certo? Então vamos lá começar a nossa pequenina palestrinha. As 4 velas queimavam lentamente. Eu vou pedir para vocês só uma experienciazinha. Fecha os olhos só um pouquinho. Tenta entrar dentro do seu ser. Olha lá dentro de você. Tenta sentir o pulsar do seu coração. O barulho que ele faz lá dentro, batendo, mandando sangue para todos os lugarzinhos, para todas as extremidades. Tenta sentir a respiração quando você enche o pulmão e solta o ar. Quando você enche, você traz para dentro energias boas, positivas da natureza, oxigênio. Quando você solta, esse oxigênio faz uma limpeza e joga fora o que você não precisa mais. Sente o carinho que o seu corpo te oferece, trabalhando harmonicamente para que todos os seus órgãos funcionem como uma engrenagem gigante, imensa. Abra os olhos devagar. O nosso corpo é o nosso instrumento de vida enquanto estamos aqui. Se ele não funcionar harmonicamente, nós ficamos doentes. Se algum órgão desequilibrar, nós vamos ter problemas. Então, como é importante a gente cuidar deste carinho que o corpo nos oferece? De que forma? Tratando ele com carinho também. Reservando um tempinho do nosso dia para fazermos um exercício interno de harmonização do nosso organismo, trabalhando a nossa mente, porque o pensamento é a base, tá certo? Então, olha, eu gostaria que vocês procurassem nessa pequena parábola
ver desta forma, tá? Porque a gente conseguiu aguçar nesse pequenino exercício a nossa sensibilidade. Então, por favor, ouçam essa parábola com sensibilidade, para a gente conseguir entender um pouquinho mais através das entrelinhas. Então, o ambiente estava tão silencioso que conseguiam ouvir o que uma vela falava para a outra. A primeira vela disse o seguinte: eu sou a paz. Apesar da minha luz, as pessoas não conseguem manter-me. Acho que vou apagar. Essa é atualmente a nossa maior deficiência. Nós não estamos valorizando a nossa paz. Essa que a gente vai buscar se fizer esse exercício, né? E não é aquela paz de ficar quieto num canto. É aquela paz no nosso trabalho para que ele se desenvolva harmonicamente. É a paz na nossa casa para que o ambiente fique harmônico também, equilibrado, né? É a paz interior para a gente poder levar onde a gente for. É a paz de espírito, é aquela paz real que nós tanto necessitamos, né? Nós estamos deixando ela ir na correria das nossas preocupações. A gente corre, às vezes a gente almoça em pé, porque tem que voltar para o trabalho. A gente levanta em cima da hora, sai correndo, mal dá bom dia para quem está do nosso lado. E quando vai dormir, começa o Pai Nosso, termina no dia seguinte, porque está cansado, exausto. Então essa paz, a gente não pode jogar ela fora. Por quê? Porque a gente vai apagar essa luz que a gente tem dentro de nós. E nós não podemos fazer isso. A gente não pode valorizar as nossas preocupações. Nós não podemos valorizar as nossas dificuldades, as nossas perdas. Porque nada acontece sem que Deus nos permita. Então, olha, eu estou falando dessa paz porque nós precisamos dela primeiro dentro da nossa casa. Principalmente quem tem filhos. Porque você vai chegar em casa desse jeito, como você vai receber o ambiente da sua casa? Como você vai entrar no ambiente da sua casa? Como você vai ouvir a sua esposa, seus filhos? Não é? Então a gente precisa muito dessa paz, para a gente conseguir dar oportunidade para aqueles que estão ali, que nós precisamos da nossa família. São as nossas primeiras preocupações, porque é a nossa missão, é a nossa escolha, é a nossa dificuldade, é o que nós viemos resgatar, é ali que tudo começa. E nossos filhos precisam de sentir essa paz, porque eles precisam também fazer o alicerce deles. Certo? Então vamos procurar, né, essa paz. Mas na parábola diz que diminuindo o seu fogo bem rápido, esta vela se apagou. Aí a segunda vela estava lá acesa e disse o seguinte: eu me chamo fé. E, infelizmente, sou muito supérflua. As pessoas não querem saber de Deus. Não há sentido nenhum em permanecer acesa. Nós estamos imediatistas demais. Nós pedimos e queremos que Deus nos ajude automaticamente. Mas a gente se esquece que além dele nos conhecer profundamente, nós precisamos saber como entrar em contato com ele. Porque as coisas vão se resolver para a gente na hora que a gente estiver preparado. Às vezes, com essa correria toda, eu só peço, eu só quero, eu só imponho a Deus que Ele me favoreça. Será que eu estou preparado para aquilo que eu estou pedindo? Será que eu mereço aquilo que eu estou pedindo? Por isso, Deus nos concede
mas na hora que for necessário, na hora em que eu estiver preparada para receber. Eu não vou receber antes, gente. E às vezes eu fico brava e falo que Deus não me escuta, falo que Ele não gosta de mim, né? E boto a culpa nele. Então, a vela da fé, a vela da paz, então, se apagou e veio a vela da fé tentar fazer com que a gente, né, visse isso de uma outra forma. Tá certo? Ao terminar de falar, passou um vento e apagou essa vela também. Nós temos que nos lembrar que a fé, ela não é uma crença, simplesmente uma crença, porque ela não é dogmática. A doutrina espírita nos ensina que a fé que nós processamos, ela é uma fé raciocinada. Por que ela é raciocinada? Porque a doutrina espírita não conta vantagem de nada. Ela é direta. Ela traz as coisas para a gente e prova que é daquele jeito. Não existe dogmas dentro da doutrina espírita. Todas as explicações que nós temos nos ensinamentos de Jesus são explicações racionais e plausíveis. É corriqueiro. Se a gente acompanha a doutrina espírita, a gente vê que o Evangelho é assim. Ele é autêntico. Ele não desvia a gente do caminho, né? Ele é aquilo ali. Então, a nossa fé, ela é raciocinada. Nós pensamos e a gente encontra os porquês, né? É só a gente ter, assim, paciência de saber esperar a hora de Deus, não a nossa hora. Porque quando chegar a hora de Deus, é porque nós estaremos prontos, nós estaremos entendendo mais racionalmente, vamos dizer assim. Aí vem a terceira vela. O amor, gente, é a totalidade de todos os sentimentos que a gente possa conhecer. Como eu disse ainda há pouco, ele está estruturado no nosso pensamento. E é ele que libera a energia e a força que a gente precisa para nos guiar nas ações mais corretas nossas, né? Na produção do bem, de energias positivas. E eu falo que Deus puxa vida, não tem nem palavras, porque nasce o nosso sentimento, passa pelo nosso pensamento, depois ele vira ação. Então veja, Deus está preparando cada um de nós para as nossas dificuldades muito antes delas aparecerem. E ainda, quando elas surgem no nosso pensamento, que passa pelo nosso sentimento, ainda tem tempo da gente reavaliar a atitude que a gente vai ter. Não é automático. Nosso pensamento não vem, a gente tem que sair fazendo as coisas. Ele nasce dentro de nós, por um desejo, por algum motivo, mas ele passa pelo nosso sentimento, para depois ele se tornar uma ação. Então Deus já nos prepara, né? Porque a gente traz nas nossas encarnações alguns pontos difíceis, e ele vai nos dando oportunidade antes da gente aprender e mudar para que aquele momento difícil não seja tão difícil. E ele ainda nos dá esse tempo para pensar antes de agir. Então, olha que amor que a gente conhece com essa simples atitude dele. É um amor, assim, imensurável. Porque ele nos dá também a possibilidade de adquirir qualidades novas, virtudes. Porque ele nos deixa pensar antes de agir. Tá certo? E isso só favorece o nosso crescimento espiritual. Então tá lá, a terceira vela veio e disse assim: eu sou o amor, né? Não tenho forças para continuar acesa. As pessoas me deixaram de lado e não percebem o peso disso.
se esquecem até daqueles que estão tão perto e as amam. Imagina aquele pai que chega do trabalho com 2 toneladas nas costas de preocupação, entra na sua casa, a esposa coloca a mesa para o jantar, vem jantar. Não, eu tenho que fazer um relatório para entregar amanhã no meu trabalho. Vem jantar primeiro. Veja a situação. A mesa é um bom lugar para a gente olhar nos olhos e conversar sobre o nosso dia. Aí ele despreza e vai fazer um relatório. O horário de trabalho tem que ser o horário de trabalho. Ah, mas é uma correria. Gente, nós temos que cuidar de fazer as nossas ocupações do trabalho dentro do trabalho, porque o horário de família tem que ser respeitado também. O horário de família é horário de família. Então, nós temos que modificar alguma coisa no nosso trabalho para dar tempo de fazer o que eu tenho que fazer lá. Sabe por quê? Eu tenho que ser o melhor que eu consigo, não o melhor dos melhores. Porque sempre vai ter gente melhor do que eu, mas vai ter gente que precisa de mim do lado de baixo também. Então é uma eterna conquista isso daí. Mas eu não posso abandonar a minha família e dar prioridade somente ao meu trabalho. Isso desgasta, isso separa pai e filho, esposa. Então vamos nos ater a isso, tá bom? E a gente tem que realmente amar as pessoas que nos amam. Primeiro, as primeiras coisas. Primeiro, as primeiras coisas. E sem esperar, essa vela também se apagou. Quando nós estamos passando por problemas assim que nos abrem feridas grandes, o que acontece? É natural que a gente assim tenha tendência, né, de deixar para lá. Só que deixando para lá, a gente permite com que a nossa vida siga o curso que ela quiser, não aquele que eu gostaria. Então eu não posso permitir que isso aconteça comigo. Eu não posso deixar a vida seguir o curso dela e não prestar atenção no meu bem-estar. Eu tenho que tomar as rédeas. Não posso sacrificar a minha felicidade, a felicidade da minha família, o meu sucesso, porque a gente veio aqui para procurar felicidade, e deixar passar as oportunidades que Deus nos dá. Então, de repente entrou uma criança e viu as 3 velas apagadas. O que é isso? Ela perguntou. Vocês deviam queimar-se e estarem acesas até o fim. E dizendo isso, essa criança começou a chorar. Então, a 4ª vela falou o seguinte: não tenhas medo. Enquanto eu estiver queimando, podemos acender as outras velas. Era a vela da esperança. E a esperança, gente, é o sentimento mais valioso que a gente pode ter. Falando nesta parábola, que é a mensagenzinha que ela trouxe, na verdade. Quando a gente consegue cultivar a esperança dentro da gente, ela vai funcionar como essa fala da vela. A gente vai poder acender todas as outras velas que porventura estejam apagadas. E outra coisa, com esperança a gente abre muitas portas. Porque a gente não presta atenção, mas a esperança traz para a gente presentes incríveis e muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Então vamos assim cuidar, né, dessa chama dentro da gente. Não vamos deixar os problemas, porque os problemas não são maiores do que a gente. Os problemas que a gente vai ter não são maiores que a gente também. A gente tem que ir devagar, um de cada vez, resolvendo
os nossos problemas, mas cuidar dessa vela, dessa chama dentro da gente, para que ela nunca apague, porque com ela a gente acende as outras. Funciona mais ou menos como a humildade. A humildade é a primeira virtude que a gente deve desenvolver, porque você sendo humilde, você abre as suas portas para receber todas as outras virtudes. Sem humildade, você não aprende as outras. Você conhece, mas não aprende. Então, a humildade funciona como essa vela aqui. Deixa aberto o espaço para a gente entesourar, né, a nossa vida, o nosso tesouro de vida. Então, o menino, com os seus olhos brilhantes, pegou a vela que restava e foi acender as outras velas que tinham se apagado. Por isso eu digo o seguinte: é extremamente importante que nós deixemos dentro de nós positividade. Eu não gosto de falar coisa ruim, coisa boa, porque o que é ruim, o que é negativo, no meu ponto de vista, é um bom que ainda não se encontrou. Então ele fica se desafiando. Então não existem momentos ruins, existem momentos que não estão na hora, no seu lugar, e estão ali para acordar a gente de alguma forma. Então eu falo muito em positividade, encher o nosso coração com isso, com coisas positivas, lembranças, música. Vamos deixar o nosso corpo se alimentar de coisas boas, de coisas positivas, porque é o alimento desta vela, tá? Desta chama. A gente não pode pensar assim, mas hoje está tão difícil, amanhã vai ser pior. Não. Hoje posso estar passando por alguma experiência que eu devo analisar as entrelinhas para ver qual é a mensagem que ela me traz. Mas não é por isso que amanhã vai ser pior. Vai depender de mim, da minha atitude. Por isso, positividade é o que deve prevalecer dentro da gente. E a gente não pode esquecer do que o Chico falava, né? Tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins também. Então vamos transformar as coisas desagradáveis para a gente em coisas agradáveis, tentando descobrir qual é a mensagem que ela traz para a gente. A gente não pode sabotar o nosso futuro por causa do dia de hoje, tá certo? Se um dia você perceber que a chama da sua vela está querendo se apagar, vamos cuidar dela, né? Vamos cuidar dela. A esperança deve ser a nossa aliada. Ela deve ser cultivada mais e mais para que essa vela jamais se apague. E se porventura ainda não resolveu o seu assunto, é porque não chegou a hora ainda. Vamos ter a paciência de esperar, tá bom? Então, que a vela da esperança seja essa, a nossa vela de energia, de coisas boas, tá certo? Pra gente não deixar a peteca cair, como usa o ditado aí, tá bom? Eita, eu já fui lá pra frente e já voltei, porque eu tô preocupada com a hora. A esperança é como uma vela que nunca deixa de queimar. A gente tem que manter ela acesa mesmo, gente. Manter ela acesa vai facilitar pra gente as outras coisas. Se ela estiver viva, ainda que as outras luzes se apaguem, a gente nunca vai ficar no escuro, tá? Então, o meu convite hoje é para que todos acendamos as nossas velas lá dentro, aquela mais poderosa lá, e que a gente cuide dela todos os dias. Todos os anos, todas as semanas, a gente não pode cansar, isso não tem prazo de validade. Ela nos ajudará a permanecermos fortes e também iluminará o nosso caminho para uma realidade cada vez melhor, cada vez mais gostosa de se viver. E dizia um sábio, né, que a esperança é a última que morre. Na verdade, ela é a última que fica, a gente não pode deixar ela morrer. E nós estamos chegando agora perto da época do Natal,
que é uma época de renovação, né? De esperanças, a gente busca paz, busca convivência entre aqueles que a gente ama. Então vamos fazer o seguinte, uma proposta. Não vamos fazer isso só agora, só nesse período de festa, onde a gente tem a possibilidade de se encontrar. Vamos plantar no Natal, mas vamos cultivar e colher durante o ano todo. Quais foram as velas que se apagaram? A paz, a fé e o amor, né? A única que não se apagou, porque a esperança fez o quê? Acendeu todas as outras. Essa é uma mensagem pequenininha. Veja, a gente contou uma história. Se eu guardar essa mensagenzinha apenas e colocar em prática no meu dia a dia, eu vou estar deixando esta parábola gravadinha no meu coração. E quando ela já fizer parte de mim, eu vou agir naturalmente. É assim que funciona quando nós aprendemos os ensinamentos do Mestre. Quando ele se torna corriqueiro para nós. Ele passa a fazer parte das nossas atitudes. Então você nem precisa saber o que você aprendeu, porque você está praticando. Ele já te modificou. É a reforma íntima. É assim que a gente faz a nossa reforma íntima. Porque, voltando ao começo, não adianta a gente tecnicamente decorar o que eu tenho que fazer para me reformar intimamente. Eu tenho que me modificar. E é dessa forma que eu faço. Com pequenas atitudes, a gente vai plantando em nós e ela vai trazendo as demais. Quando ela fizer parte de mim, eu já serei um espírito renovado. A minha reforma íntima já vai estar em andamento. Não é difícil. Se a gente analisar tecnicamente, fica muito difícil. Mas se a gente fizer assim, pequenas partezinhas, nós vamos nos modificando. E o legal é o seguinte, você modifica uma coisinha, você já é uma pessoa melhor. Você modifica outra coisinha, você é uma pessoa um pouco melhor. E assim a gente vai se modificando. E eu agradeço assim de coração a doutrina espírita, que traz as coisas claras e em conta-gotas, né? Como a homeopatia. Ela é constante e ela vai devagarinho transformando, a gente nem percebe. O trabalho nosso qual é? A dedicação de colocar em prática as coisas de Jesus, uma a uma, sementinha por sementinha. Tá certo? Essa é a mensagem que essa parábolazinha pequenininha traz pra gente.